Eu vou gravar um vídeo para vocês para deixar um pouco mais claro o que é compilação e o que é etapa de linkagem. Eu vou entrar dentro desse diretório aqui, que eu, aliás, já estou dentro de um diretório, vou criar um arquivo aqui de teste chamado teste.c. E aqui dentro eu vou colocar, fazer nada mais do que um include stdio.h e também vou definir a main. Dentro desse arquivo eu vou fazer um printf para imprimir algo na tela, por exemplo, um hello world, um /n aqui para pular uma linha, salvei e vou sair daqui. Tá? Saindo daqui, lembre-se, eu tenho duas opções para compilação com etapa seguinte de linkagem, sendo linkagem estática e linkagem dinâmica. Bem, o que o GCC, o compilador GCC vai fazer para mim? A opção mais simples é que ele crie para mim um arquivo executável, ou seja, um arquivo binário para a máquina executar chamado teste, a partir do código teste.c que eu digitei. E esse cara aqui é um código binário dinâmico, tá? Onde a linkagem dele é dinâmica. A compilação é a mesma que ocorre quando eu crio esse outro código binário estático, exceto pela etapa de linkagem, que quando eu ponho essa opção menos estética aqui, ela muda. Então repare o seguinte, nessas duas opções a compilação funciona do mesmo jeito. O que é a compilação? Basicamente transformar o seu código .c para um código de máquina, um código binário que seja capaz de executar na máquina. O que é a etapa de linkagem? A etapa de linkagem, ou linking, no inglês linking, né? A gente chama em português linkagem ou ligação. É a etapa que é alterada daqui para cá. Aqui eu estou fazendo uma ligação dinâmica, o que significa quando o meu programa for executar, ele pedirá para o sistema operacional carregar algumas bibliotecas que ele precisa, caso elas não tenham sido carregadas. Se elas já foram carregadas, tudo bem. Simplesmente usa a única, por exemplo, biblioteca que foi carregada, ela pode ser usada por 10, 20 programas que precisam da mesma função. Nesse caso que eu botei a opção menos static, o que acontece de fato é o seguinte: todo o código externo ao meu programa e que ele necessita será adicionado no código de máquina final que eu gerei, chamado teste estático. O que vai acontecer na prática, se eu der um ls aqui, menos "l", é que o código dinâmico, com linkagem dinâmica ou com ligação dinâmica, ele é menor, vejam só, 6 kbytes aproximadamente, em comparação com aquele que é estático. Por quê? Porque o estático ele precisou trazer funções externas a ele para dentro desse executável final. A compilação ocorre do mesmo jeito, mas a etapa aqui varia, que é a etapa de ligação. Nesse caso, a ligação vai ser dinâmica. Quando ele precisar de algo, de uma função externa, o sistema operacional vai prover para ele isso. Nesse caso é estático, ou seja, a função foi trazida para dentro do código binário final. Como que eu noto isso? Se eu usar o comando nm do Linux em cima do comando teste, desculpa, em cima do binário teste que eu criei com vocês, e eu der um nm aqui, eu vou ver várias informações que são mostradas para mim, ó, desde o início até o final. Repara que eu tenho algumas dessas funções, como é o caso da puts que define o printf, ela não está definida dentro desse binário. Não estar definida significa que eu não tenho endereço aqui, ó. Não existe um endereço definido. Tá? Em contrapartida, se eu for para teste estático, eu vou até dar um pipe less aqui para travar a tela, só para conseguir acompanhar a tela com vocês. E eu procurar aqui pela main, dá uma olhada. Em algum ponto eu vou ter a main aqui, ó. Deixa eu procurar a main, tá aqui, ó. A main está definida dentro desse arquivo, assim como estava no outro. Tudo bem. Mas agora eu vou procurar um cara chamado puts, que representa para mim aquele printf. Dá uma olhada, ele também está definido dentro desse executável. Esse endereço que aparece na frente é um endereço hexadecimal que representa para mim a localização dessa função dentro do arquivo binário final, dentro desse arquivo que foi produzido. Tá? Se vocês quiserem mais informações sobre esses Ws, Ts e tudo mais, o que é algo que naturalmente vocês vão começar a aprender, vale a pena usar o manual man_nm, e aí vocês vão ter mais informações. Deixa eu só entrar no man_nm, tá lá, ó, tem algumas informações aqui. Aqui tem detalhes sobre cada letra dessa, como funciona e tudo mais. Além do nm, vou limpar a tela aqui com Ctrl L limpei a tela.
eu vou usar o comando LDD em cima do meu binário teste. Vejam que o LDD ele fala para mim quais são as bibliotecas externas ao código binário que eu gerei por ligação dinâmica, quais são as bibliotecas que ele depende. Veja que ele depende de 3 bibliotecas externas. Se eu fizer um LDD naquele que é estático, ele não vai depender de ninguém, justamente porque na etapa de ligação, tudo que ele dependia foi trazido para dentro dele, então não depende mais de ninguém, reparem. Quando que o dinâmico é útil? Ele é útil para usar menos espaço em disco, porque, repare, o arquivo final fica menor. E ele é útil também para usar menos espaço em memória RAM, porque uma vez que eu rode esse estático aqui várias vezes na minha memória RAM, eu vou ter uma região muito maior de memória RAM sendo ocupada. Ah, mas espera aí, esse cara está com tudo lá dentro dele, então ele tem alguma vantagem. A vantagem dele é que ele vai eventualmente executar um pouquinho mais rápido por conta de tudo que ele depende estar dentro dele. Isso somente se as bibliotecas desse cara aqui ainda não foram carregadas, tá? E uma outra vantagem dele é a seguinte, eu tenho cenários que eu preciso gerar um código que seja estático, justamente porque o local onde eu vou executar ele não tem suporte a fazer a carga dinâmica de bibliotecas. Por exemplo, eu tenho um sistema externo, ou em cima de um hardware externo, por exemplo, um robô, onde não existe um sistema operacional ali, e ali dentro eu quero colocar um programa para rodar e eu não tenho como fazer a carga dinâmica de bibliotecas, então ele pode ser útil para mim também nesse tipo de cenário. Bem, é isso, pessoal, sobre compilação e ligação, tá? Então, a etapa de compilação ocorre igual, tanto na ligação dinâmica quanto estática. A diferença da ligação dinâmica é, quando eu precisar de uma função, o sistema operacional vai carregar para mim bibliotecas que a oferecem. Ligação estática, tudo que eu preciso vai ser colocado dentro do código binário final para ser executado na máquina.